Meus queridos seguidores, vou falar uma coisa para vocês com meus mais de 30 anos assistindo futebol. Futebol não é um esporte de merecimento, de mérito, de capacidade, competência, seja lá o que você quiser dar. Futebol é mais complexo do que isso. Ele é detalhista, ele é melindroso, ele é aquele chute despretensioso e a prova disso foi o jogo de hoje. Tomamos um gol de um gordinho lá que bateu a falta, um gol cagado, e depois amassamos a Ponte Preta até o último minuto e não adiantou. Mas tem coisas para falar, tem coisas para criticar, poucas coisas, é verdade, não tem também que metralhar os caras, mas tem coisas aí que o Antônio poderia ter visto, ou alguém dado um toque para ele, e eu vou dizer para vocês quais são essas coisas. Fala, nação, vamos lá. Praticamente estamos fora do Campeonato Paulista. Tá? Matematicamente ainda não, nos resta aí 6 pontos para disputar, mas nós vamos ter que torcer para o Mirassol e para o Inter de Limeira. O Inter de Limeira perdeu os 3 jogos dele e o Mirassol também. Dá até para rolar um empatezinho ainda, eles podem fazer até um ponto, né? Porque nós iríamos a 16 e eles fariam 15. Então poderia até enrolar um empate. Um empate, uma derrota e o outro lá, o Inter de Limeira, 2 derrotas e um empate. Né? Qualquer vitória de ambos já era. Uma vitória deles já era, nós estamos fora. Então é praticamente impossível, eu não vou alimentar chance nenhuma, porque não depende mais do Corinthians, né? Depende aí dos caras tropeçarem. Tá aí, São Mano Menezes, o belíssimo trabalho que você fez com aquelas 5 derrotas consecutivas. Mas eu quero falar para vocês algumas coisas que precisam ser ajustadas e o Antônio Oliveira tem que dar uma olhada nisso. O Romero, ele não pode mais jogar de ponta. Ele não tem, além de ele não ter técnica para isso, ele não tem cacuete de cruzar. Ele não adianta, ele não vai. No jogo contra o Palmeiras ele foi muito mal, mas você vê, no jogo contra o Cianorte ele foi bem, no jogo lá contra o Botafogo ele foi bem, contra o Português ele foi bem. Por quê? Porque todos esses jogos ele jogou ali na meiuca. Então o Antônio Oliveira vai ter que descobrir, vai ter que decidir se ele quer o Roberto ou se ele quer o Romero. Eu acho até que o Romero ele coloca como o cara tá fazendo gol, né? Tem que botar ele no time. Mas é legal essa gratidão e ao mesmo tempo ela pode te ferrar, tá? Ele não produziu exatamente nada, fez uma finalização horrível, jogar lá na torcida e mais nada. Então eu acho que ele deveria sim colocar o PH e o Roberto. E aí se o Roberto não funcionar, não coloca ele lá no meio e vamos que vamos, tá? Então a Ponte Preta ela chutou uma vez, né? O gordinho lá bateu a falta, sobrou lá, um cara cabeceou no susto, encobriu o Carlos Miguel 1 a 0 para os caras e não fizeram mais nada. Ficamos 90 minutos tentando. Em casos assim, com meus 30 e poucos anos de vendo futebol, em casos assim, eu só vejo 2 saídas. Primeiro, chute de fora da área. O Rojas tentou, passou perto, e a gente não tentou tanto isso. Tanto que o goleiro deles pouco defendeu. Né? Pouco defendeu. O que nós fizemos foi o quê? Chuveirar. Certamente foram mais de 30 chuveiradas na área. Não tenha dúvida disso. 30 chuveiradas dentro da área. Então essa seria a primeira chance de marcar. Ou de fora da área, né, que o Renato Augusto fazia bem isso. Mas não estou aqui pedindo o Renato Augusto, saudade, não. Estou falando, para vocês saberem que o Renato Augusto fazia bem isso. E a segunda saída, ou seja, a segunda forma de você fazer gol seria quebrando linha. Um cara entrando dentro da área, driblando um, driblando dois e finalizando para o gol. Tá? A gente tem esse jogador, o Wesley tentou algumas vezes, né, no primeiro tempo principalmente, mas a gente só tem ele. O resto não é jogador de quebrar linha não. Tá? Então um jogador muito habilidoso, driblador, até consegue fazer isso aí. Tá? Aí uma situação aí que a diretoria do Corinthians poderia ver, tá? De um jogador driblador que a gente não tem, a não ser o Wesley. Mesmo assim não pode jogar também toda a responsabilidade dele. Eu vou isentar o Antônio Oliveira, eu vou isentar o grupo, porque o grupo pelo menos apresentou vontade de empatar. Aí são coisas do futebol, não empatou coisa do futebol, e não adianta, cara, tem dia que a coisa não acontece. Tá? Não vamos achar que está tudo errado, tá uma droga. O grande problema foi que nós não fomos desclassificados hoje. Na verdade, a gente já estava com o pé na desclassificação depois da 5ª derrota. Hoje a gente só colocou os 2 pés. Tá? Lógico, ainda existe uma chance matemática aí bem pífia, bem ridícula, mas se a gente for tratar de probabilidade, cara, a probabilidade fala que a gente tem 2, 3%.
contra 97, da gente ser eliminado, tá? O grande problema dessa derrota é justamente o banho de água fria que vai dar na torcida e vai dar nos jogadores também. A gente estava com um ânimo, né? Pô, 4 jogos, 3 vitórias, um empate e tal, e perde do jeito que perdeu aí, de um gol cagado dos caras, e o time não conseguiu empatar. Então isso é frustrante demais, é desanimador, cara. Agora só semana que vem contra o Santo André. Vamos ver se a gente vai jogar na arena também, vamos ver se a gente ganha, que aí tem a parte de ânimo, né? Não sei se os caras vão estar animados para jogar, e esperar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então uma competição praticamente já foi pro saco. Tá bom, gente? Então se vocês gostaram, dá um likezinho aí, uma inscrição no canal aí para ajudar o Rogerinho a crescer aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau.